Coleção de erros e time sem confiança foram frases utilizadas pelo presidente do Atlético Goianiense, Adson Batista, após mais um resultado ruim na Série B. É uma sequência de 3 jogos sem vencer. Dessa vez o resultado ruim foi em casa contra o Cuiabá, no Antônio Ascioli. Um empate jogando como mandante, que trouxe algumas contestações também contra a arbitragem, que trouxe elogios a um rival. A fala do Adson Batista, a entrevista pós-jogo, ela destaca um bom início de um rival goiano e um retrato a ser seguido, segundo ele, por um rival goiano. E a partir disso, além de falar sobre o que disse o Adson Batista, vou trabalhar um pouco sobre esse início de trajetória na Série B dos 3 goianos em condições minimamente diferentes. Fique à vontade para deixar a sua opinião, fique à vontade para deixar o like também, isso fortalece o vídeo, faz com que ele possa alcançar um maior número de pessoas. Se inscreve no canal, praticamente todo dia tem Série B em destaque aqui, inclusive já tem um resumo da 4ª rodada. E ainda nessa quarta-feira terão os favoritos da 5ª rodada da Série B. Mas bora lá. Primeiro, um ponto pessoal. Eu não gosto muito de presidentes que falam demais. Eu entendo que existe sim um movimento e a necessidade de, em alguns momentos, o presidente colocar a cara e trazer contestações. Eu acho que talvez o fator presidente é esclarecer algumas tomadas de decisões para o clube e também tentar trazer alguns pontos de representação do clube com uma instituição maior, no caso com a CBF. E assim, quando um presidente ele faz o que fez o Adson Batista, eu acredito que isso pode trazer um impacto muito mais negativo do que positivo. Vou colocar a fala dele para vocês também terem a opinião de vocês, para vocês também interpretarem da forma que vocês acharem melhor. Mas eu entendo que a forma como o Adson Batista se portou pós-jogo contra o Cuiabá foi muito a partir de um tom de muito mais torcedor do que um dirigente, e isso pode afetar principalmente após as críticas que ele faz individuais. Ele não cita nomes, mas todo mundo sabe que quando ele fala de falhas recorrentes e precisamos contratar um lateral esquerdo, ele está falando do Guilherme Romão. Então, como o grupo vai assimilar isso daí? Já estou adiantando, já estou dando um spoiler do que ele falou, mas também um pouco da minha opinião quanto a isso. Ele fala também sobre a arbitragem, na verdade, e depois, torcedores de Goiás e torcedores de Vila Nova. Fiquem até o final também, os outros torcedores, se vocês quiserem também um comparativo sobre o início da Série B dos goianos, também acompanhem até o final do vídeo. Mas bora lá, primeiro destacar essa fala, colocar para vocês essa fala do presidente do Atlético Goianiense. Não é a primeira vez que eu coloco falas dele por aqui, mas bora lá, deixa eu colocar. Hoje foi um jogo importante porque o Atlético mostrou algumas coisas que já é a cara da Série B, né? E dentro disso competiu mais, né? O Luizão fez uma boa partida. Acho que a gente achou um jogador ali com uma característica importante, tem um porte maior, né? Porque nosso time estava com uma estatura baixa. Porém, ele correu demais para todo mundo no primeiro tempo. No segundo tempo ele deu uma cansada, até no gol do Cuiabá ali, ele estava dentro da área, deu uma marcada um pouco frouxa. Depois foi coleção de erros, né? Que já está acontecendo há muito tempo. E dentro disso, a gente perdeu 2 pontos dentro de casa, mas perdemos para um adversário que tem muita qualidade, é um dos fortes da Série B, né? Agora, o que mais me deixa chateado de tudo foi que saiu uma normativa que o VAR ia ser menos intervencionista. Então, que VAR é esse? O VAR só serve para atrapalhar. O VAR, aí vem um árbitro inseguro, eles já induz, né? Um árbitro inseguro, um árbitro que amarela todo mundo, não sabe levar o jogo. A arbitragem brasileira, infelizmente, a cada dia está deteriorando, piorando, né? A gente trabalha muito, investe muito, aí vem um cidadão desse aqui e não tem qualificação, induzido pelo VAR, porque se o cara baixa a cabeça, ele está correndo, ele assumiu o risco,
né? Então, abaixou a cabeça, nem pegou o pé, não foi uma jogada risco de pegar no rosto, grave, né? Um lance que nos prejudicou muito, né? Mas eu vi coisas boas. O Atlético já está começando a entender a competição. Se não marcar pra caramba. Agora, o lado ruim, nossa leitura hoje não foi boa, vinha sendo tudo perfeito. O Robert não era para ter saído, na minha concepção. Você vê que eu sou franco, gosto do Tecate, do trabalho dele. Robert não era para ter saído, era o jogador mais lúcido, técnico, tá jogando feliz, é craque. Porém, tem alguns jogadores nossos, como nosso time está sem confiança, tá um time que não dá conta às vezes de tocar a bola ali. Hoje foi na vontade, na raça, e começou ganhando, foi positivo. Aí, infelizmente, hoje a leitura não foi boa, né? Eu vi que entrou bem, o Pote entrou bem, com vontade, querendo. Eu tive uma conversa muito boa com ele, mostra que ele é um cara que tem caráter, vai ajudar, né? Mostra que o Martins é um bom jogador, né? E a gente tem condição de fazer uma Série B melhor. Não vamos fazer um campeonato mais de recuperação, tá no começo, não tem desespero, porém fica aqui para vários recados que aconteceu aqui hoje. Nós vamos ter que contratar um lateral esquerdo, porque está de maneira muito repetitiva os erros ali para aquele lado. O outro lateral que nós contratando não consegue chegar na condição. Nós vamos ter que pensar nisso. Talvez mais um zagueiro, porque a nossa zaga, ela tá com muito problema de lesões, né? A gente precisa de saúde ali. O time que não toma gol, né? Você vê, eu vou falar, não deveria, mas eu falo que eu sou assim. O Vila tá um time muito equilibrado, que é um time muito consistente defensivamente. Então, quem tem esse perfil na Série B vai ter resultado, né? Então, Aí, as falas do presidente do Atlético, eu separei aqui alguns pontos, inclusive fique à vontade também para trazer o seu, se você quiser trazer alguma avaliação. Ele fala primeiro do grande adversário. Um empate contra um Cuiabá não é um resultado desastroso, mesmo você estando dentro de casa, diante do que faz o Cuiabá nesse início de campeonato. Cuiabá que é uma das equipes que carregam a invencibilidade na competição. Então, o ponto do empate e falar de um grande adversário, tudo bem. Só que aí você recorta e esquece o que aconteceu nas duas últimas rodadas. O Atlético não conseguiu minimamente pontuar o que era esperado nos jogos contra o Botafogo e no que era o jogo também contra a equipe da Ferroviária. Então, o ponto do empate em casa, ele já é ruim, naturalmente. Aí você coloca o adversário, você pode até balançar um pouco dessa avaliação de quanto que é ruim empatar contra o Cuiabá, mas você tem que também avaliar o que aconteceu nas rodadas anteriores. 2 jogos fora de casa, mas 2 jogos fora de casa que o rendimento e o aproveitamento deveriam ter sido melhores. Ele toca também na arbitragem. Eu não vou entrar muito no ponto da arbitragem nesse jogo, porque foi um lance interpretativo. Eu não consigo ver o ponto de foi um absurdo o gol ter sido anulado, ou foi um absurdo o VAR chamar o árbitro em campo. Quando ele toca no ponto do VAR intervir menos, a gente sabe que não é uma realidade do futebol brasileiro, independente da divisão. A intervenção do VAR ela acontece maior do que era necessária ou maior do que era esperada em todas as divisões que possuem o VAR, no caso, primeira e segunda divisão. Acredito que para a Série C acontece só na reta final. Então, o ponto da arbitragem, eu entendo a contestação do presidente, mas eu não vejo como ela sendo a absoluta. E contesto quando ele fala que o VAR só veio para atrapalhar. A gente sabe que o VAR ajuda, principalmente em lances não interpretativos, é um VAR que é importante. Um outro ponto que ele toca é falar sobre a decisão do treinador. E aí é aquela observação de até onde vai o dever do presidente, até onde vai o fator de você querer interferir numa tomada de decisão do treinador. Ele fala sobre a saída do Robert, ele fala sobre a decisão do Tencardi na mudança durante o jogo.
Aqui eu já não acho que cabe a um presidente falar isso, pelo menos não expor isso na imprensa, né? Trazer uma contestação quanto à escolha do treinador. A gente viu quanto isso fez mal ao Cruzeiro na última temporada na primeira divisão, né? Ainda ali com o comando do Seabra e com o Pedrinho, né? O proprietário do clube, falando sobre a decisão do treinador. Teve também o ponto do fator de um time sem confiança. E aí é uma avaliação também de um torcedor, entendo dessa forma, e vamos ter que contratar um lateral esquerdo. Ele fala sobre os erros seguidos da lateral esquerda e ele fala principalmente destacando o fator Romão. E aí é esse ponto de como o grupo vai assimilar tudo isso, porque se tem um ponto de não exclusivamente do Atlético, mas do futebol brasileiro, normalmente o fator do elenco ser muito próximo, todo ele, e quando você mexe em uma peça, quando você toca em uma peça, você está tocando em todo mundo ao mesmo tempo. Então tem esse ponto de observação que eu entendo que o presidente poderia ter ficado calado. Se quer trazer um outro atleta, se acredita que o caminho é trazer um outro atleta, traz, mas traz em silêncio. Né? Não menospreza o que você tem, até porque o Romão já foi importante demais em outros momentos para o Atlético. E aí ele toca no ponto do Vila Nova, né? E aí a gente começa ao ponto do comparativo entre os goianos no início da Série B. A gente tem Goiás e Vila em uma região próxima da tabela. A gente tem, por exemplo, o Vila Nova como o 7º, o Goiás como o 8º, as duas equipes com o mesmo aproveitamento, 7 pontos conquistados em 12 possíveis, e a gente tem realidades diferentes entre as três equipes. Um Vila Nova que tem o título goiano e que tem um início de trabalho de muito sucesso e de poucas contestações sobre o Rafael Lacerda. Inclusive, uma das contestações que ele teve sobre ele, que ele relatou, foi: você é retranqueiro, né? E assim, o sistema defensivo é uma das virtudes do Vila Nova, né? Você olha para o jogo aéreo defensivo do Vila Nova, é um absurdo como consegue se comportar bem. Então tem um Vila Nova que vem também renovado e com muita moral depois de sair da fila no campeonato estadual com um título sobre o Anápolis. Você tem um trabalho novo do Goiás com o Mancini e um trabalho que, avaliando o início da Série B, é um Goiás também que tem o impacto de ainda estar vivendo a final da Copa Verde. Inclusive tem pré-jogo disponível para Goiás e Paysandu nessa quarta-feira. Então é um trabalho novo e é um trabalho que minimamente vem conseguindo ter algum direcionamento. É um Goiás que vem, além da mudança no comando técnico, trazendo uma reformulação no elenco, mas ainda assim consegue ter um bom começo de campeonato brasileiro. Trouxe um centroavante, no Anselmo Ramon, tentou buscar um 10 e é um ponto de observação. O Goiás não tem a figura do 10, mas é um trabalho minimamente positivo, o início de trabalho minimamente positivo do Wagner Mancini pós saída do Jair Ventura. E se tem o trabalho do Tencárdio, que foi a aposta do Atlético Goianiense para essa temporada. O Tencárdio que teve bons anos com a equipe do Criciúma, inclusive com um acesso à primeira divisão com a equipe do Criciúma. E assim, realidades diferentes, projetos diferentes, momentos diferentes, e quem mais decepciona é o Atlético. Isso não tem nenhuma dúvida. Quando a gente olha para a tabela, é um Atlético que tem 2 pontos a menos do que os rivais, mas a nível de adversários, foram adversários que, vou dizer que poderiam... o início da tabela do Atlético, ela não é tão indigesta como o início da tabela do Goiás, como o início da tabela do Vila Nova. Se a gente pega um retrato desse início das equipes, até pegando aqui, ó, Atlético Goianiense estreou contra um Atlético que não pontuou até aqui na competição. Então, um adversário um degrau abaixo do Vila Nova, que teve um Coritiba no Couto Pereira, e da equipe do Goiás, que teve o Amazonas. Tudo bem, o Amazonas talvez ali no mesmo degrau do Atlético. E aí vem a segunda rodada, o Vila Nova teve o Paysandu,
as duas equipes com muitos desfalques e o Vila Nova consegue vencer. A equipe do Goiás teve um Operário campeão paranaense jogando fora de casa e consegue vencer depois do primeiro jogo da final da Copa Verde. E o Atlético quase é derrotado para o Botafogo, que tende a estar em uma zona mais baixa do que esses outros adversários dos goianos na segunda rodada. Na terceira rodada teve o clássico Goiás e Vila, e o Atlético teve a Ferroviária, que apesar de ter um bom início na Série B, mas é uma Ferroviária que tende a estar numa segunda página, pelo menos na minha avaliação. E na quarta rodada teve, aí sim, o Atlético teve um Cuiabá pela frente, o Vila conseguiu amassar o Botafogo e o Goiás teve o América no Independência. Então quando a gente pega o recorte dos 4 primeiros jogos dos goianos, o início da tabela do Atlético é mais fácil, relativamente mais fácil, tá colocando sobre muitas aspas, é mais fácil do que o início do Goiás, do que o início do Vila Nova. E mesmo assim, é um Atlético que tem desempenhos abaixo e que tem também pontos de muitas contestações individuais e coletivas também. Não estou falando aqui e criticando o trabalho do Tencárdi, até porque eu gosto muito do trabalho do Tencárdi quando a gente avalia o trabalho dele no Criciúma. Gostaria um dia que ele treinasse a minha equipe, que está na Série B, mas não é nenhum goiano, né? Só para deixar claro. Me agrada muito o fator Tencárdi, mas o início da Série B é diferente para os goianos, talvez não a pontuação, né? São 2 pontos que separam ali Atlético de Goiás e Vila, mas a nível de rendimento, a nível de adversários, de expectativa criada, é um início sim diferente. E principalmente o que eu queria destacar nesse vídeo eram as falas, as frases ali utilizadas pelo Adson Batista, que eu entendo que poderiam ter ficado guardadas para ele. Deixa um pouco da sua opinião, deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal também para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui, até a próxima.